E aí, moçada, vamos falar um pouco de gorduras na aula de hoje, hein? O assunto que a gente vai trabalhar é muito interessante para a prova, por quê? Porque são moléculas muito interessantes para o nosso metabolismo e estão associadas a, por exemplo, problemas de saúde. Então, eu vou te dar alguma caracterização dessa substância, depois a gente vê a classificação delas, beleza? Os lipídios, eles são macromoléculas constituídas de ácidos graxos e álcool. O que acontece aqui é que a gente tem o ácido graxo sendo uma molécula, uma parte da molécula muito maior. Então vamos lá. Um ácido graxo é constituído de uma parte polar, que é aqui um radical carboxila, né, um ácido carboxílico, e uma cadeia carbônica que pode ser muito longa. E aí, quando a gente olha para o ácido graxo, a gente tem uma região que apresenta polaridade e uma região que é apolar. Na química, né, nossos amigos lá da química classificariam essa substância como anfifílica, porque apresenta as duas naturezas, tanto polar quanto apolar. No entanto, a parte da cadeia carbônica, onde a gente tem aqui os átomos de carbono e hidrogênio, é uma região da molécula que é muito maior, ou seja, a região apolar passa a ser a parte mais importante. E isso é importante para nós, porque se a molécula ela é basicamente apolar, isso vai caracterizar uma insolubilidade em água. E aí lembra lá, ó, a água é uma molécula polar e o nosso corpo é basicamente constituído de água. E aí onde eu quero chegar? Se a gente tem nos ácidos graxos uma região bastante considerável, né? A parte apolar é muito grande e o nosso corpo é basicamente feito de água, se a gente exagera no consumo de lipídios, a gente vai ter problemas, né, de saúde associado a esse comportamento. Então pensa assim, ó, o nosso sangue tem muita água. Se a gente começa a ingerir uma quantidade muito grande de lipídios, a gente pode ter ali o problema de aterosclerose, formação de placas de ateroma e obstrução do vaso. E isso, basicamente, a gente tem como a questão da natureza apolar do lipídio e um meio aquoso. Então lembra lá, o lipídio tem uma parte apolar muito considerável, insolubilidade em água, ok? O radical carboxila e o álcool, apesar de polares, são regiões menores da substância. E aí a parte apolar fica mais importante, beleza? Quanto à classificação dos lipídios, a gente vai organizar assim, ó. Lipídios simples são constituídos somente de ácidos graxos e álcool, mas nenhuma substância entra na formação dos lipídios simples. Dentro dos lipídios simples, a gente tem lá os glicerídeos. Dentro desse grupo, a gente tem ácidos graxos e um álcool de cadeia curta. Esse álcool de cadeia curta vai ser geralmente o glicerol. Então, olha aqui comigo, ó, vem cá. Os glicerídeos são lipídios simples e o principal exemplo são os triglicerídeos. Olha o nome, hein? Olha o nome. Os triglicéridos, ó, são constituídos de 3 moléculas de ácido graxo, 3 cadeias dessa aqui, ó, 3, e um álcool de cadeia curta, que no meu exemplo é o álcool que a gente chama lá de glicerol. Então, glicerídeo é o lipídio simples, o principal representante dentro desse grupo são os triglicérides. Triglicéride ou triglicerídeo, tanto faz. Se você pega um exame seu de sangue, vai estar lá os triglicerídeos, e aí aquela dica que eu te dei. Se a gente tem uma ingestão muito grande desses lipídios, lembra da natureza apolar deles. Você vai estar associado aí a um problema cardiovascular, por exemplo. Dentro dos glicerídeos, os óleos e as gorduras vão diferenciar quanto à classificação do ácido graxo que compõe. Então, por exemplo, os óleos, eles são líquidos a temperatura ambiente. Então, eles vão apresentar ácidos graxos com insaturação. A gente vai discutir isso daqui a pouco, mas já anota aí, já deixa isso registrado. Os óleos líquidos a temperatura ambiente,
apresentam ácidos graxos insaturados e geralmente esses óleos aqui são de origem vegetal. E tem vários exemplos, óleo de soja, óleo de milho, o próprio azeite e por aí vai. Então apresentam insaturação no ácido graxo. Já as gorduras sólidas à temperatura ambiente vão apresentar ácidos graxos saturados. Eu sei que é um termo da química, isso aqui não é muito da biologia, mas vai lá. Se a gente estuda química orgânica, e olha que tem muito tempo que eu já estudei esse negócio, a gente fala de uma cadeia carbônica saturada, do átomo de carbono com ligações apenas ligações simples, isso vai fazer com que a molécula tenha um grau maior de interação entre os ácidos graxos e isso vai conferir a essa gordura uma consistência sólida à temperatura ambiente. E as gorduras são de fonte animal. Então não esquece não, ó. Óleos, líquidos à temperatura ambiente por causa do ácido graxo insaturado e de origem vegetal. Geralmente são óleos de origem vegetal. As gorduras são sólidas à temperatura ambiente e elas são de origem animal, beleza? Aí o seguinte, ó. As gorduras vão constituir, por exemplo, o tecido adiposo dos animais. Veja bem, ó, vamos relacionar as coisas do quadro. Gordura vai apresentar os triglicérides ou triglicerídeos e isso compõe o seu tecido adiposo. Então pega aí um bicho qualquer, tecido adiposo dele está lotado de triglicerídeos formando lá a gordura, beleza. Aí pensa assim, ó, as gorduras, elas têm uma função biológica ali no tecido adiposo, principalmente como uma fonte de reserva energética. Então, quando você come o tecido adiposo de um animal, sei lá, você come carne também, mas se você come um torresmo ou aquela picanha com aquela capa de gordura, a gordura está ali para o animal com a função biológica de estoque de energia, de armazenamento, beleza? Se a gente come a gordura, a gente está comendo triglicerídeos desse animal, porque é isso que está no tecido adiposo dele. E aí vem a grande pergunta. Por que a gente ama comer gordura? Por que a gente tem tanto prazer em se alimentar de alimentos calóricos? Por que a gente ama isso? Então fica o questionamento. Olha aqui, ó. Pensa da seguinte forma. Nós, seres humanos, a gente deriva de organismos lá na África, lá há 200 mil anos atrás, de organismos que eram caçadores. Então, os nossos antepassados lá na África não dominavam a agricultura, eram nômades, então os caras caçavam, beleza? Aí a pergunta é, quem caça, quem vive da caça, consegue alimento todos os dias? Então vai lá, caçar não é a coisa mais fácil do mundo, então às vezes o cara não conseguia alimento. Você imagina você correr atrás de uma zebra, de um antílope daquele lá. Pois bem, quem caça não consegue comida todos os dias. Agora veja, a pressão seletiva que aqueles antepassados estavam submetidos era assim, ó, quem é o organismo mais bem adaptado no contexto de que você precisa caçar para conseguir comida? A pressão seletiva é consiga alimento, mas consiga o alimento mais calórico possível, porque isso vai te dar a possibilidade de estocagem. Então o nosso cérebro, o nosso organismo foi moldado para que a gente conseguisse alimentos cada vez mais calóricos. E às vezes pode observar nesses canais de vida selvagem, os animais quando eles conseguem caçar, não é necessariamente eles vão se alimentar primeiro da carne do bicho. Eles vão procurar as vísceras deles que têm um teor de gordura mais alto. Então instintivamente os animais vão procurar alimentos calóricos. A questão é, a pressão seletiva é assim, coma gordura. O nosso cérebro foi moldado para nos fazer sentir prazer em comer gordura no sentido de que a gente vai precisar estocar. Então, meu corpo ele libera substâncias associadas ao prazer quando eu como um alimento muito calórico. E se você está pensando aí que eu estou falando da gordura, e é da gordura do bacon, do torresmo, não é necessariamente isso. Pensa assim, ó, você gosta de milkshake? Você gosta de sorvete? Sim, sorvete tem gordura.
O milkshake tem gordura. Aquele biscoito recheado que você come aí vendo Sessão da Tarde tem gordura. A questão é que não precisa associar necessariamente com aquela gordura da carne. Qualquer gordura. Porque o que dá sabor, o que molda o nosso metabolismo, o nosso sistema nervoso, foi moldado para a gente sentir prazer em comer gordura por uma questão de sobrevivência. O organismo mais bem adaptado é aquele que consegue alimentos calóricos e estoca. Aí, beleza. Se a gente pensa na evolução humana, a gente ama comer gordura, porque não tem ninguém aqui pensando assim, vou comer daqui a pouco e lá em casa vai ter um chuchu da hora, vai ter uma abobrinha sensacional. Ninguém está pensando nisso. Vou chegar em casa e comer uma beterraba. A gente pensa em alimento calórico, a gente pensa em coisa gorda. Aquele que você come e escorre a gordura do lado lá. Pois bem, o nosso organismo é sedento por alimento calórico, só que a gente vive numa época que a gente não precisa caçar. Então pensa aí na lógica do que eu estou te falando. Lá atrás, nossos antepassados sofriam com obesidade? Não. Eles comiam alimentos calóricos, eram moldados para isso, no entanto não tinham associação com obesidade. Por quê? Eles tinham que migrar, eles tinham que correr para conseguir comida, tinham que fazer tudo de forma muito rudimentar. Então o aporte calórico era alto, no entanto a necessidade deles de caloria, a demanda era muito alta. Então ficavam no 0 a 0. Qual é o nosso problema, infelizmente? O nosso cérebro continua amando e alimentando o sentido da gente comer coisa calórica. A gente ama comer gordura. No entanto, a gente não tem a demanda metabólica que os nossos antepassados tinham. Então, por exemplo, não precisa ir lá na África 200 mil anos atrás, na origem do Homo sapiens. Pensa nos nossos avós. Eu sou um pouco mais velho que você, provavelmente, mas pensa assim, a minha avó, experiência própria, minha avózinha falava, olha, eu tive lá 6 filhos, todos iam para a escola, se é que tinham escola, a pé. Então ela tinha que levá-los a pé, voltar a pé. Lavar a roupa, como é que era? No braço, na beirada do rio. Tinha que capinar o lote para jogar as sementes para conseguir comida. Tinham que cuidar das galinhas. Então era muito aporte, muita necessidade de caloria. Comiam tudo, por exemplo, a comida era feita em banha de porco. Então o aporte calórico era alto. No entanto, tinha muita demanda. Minha avó morreu com 102 anos sem problema nenhum associado ao sistema cardiovascular. Nós, por exemplo, agora vamos para nós. A gente adora comer gordura, mas a nossa demanda de energia é muito baixa. Vai lá, qual que é o exercício físico que você tem feito ultimamente? Eu, por exemplo, é tela do celular, é malhando o dedo só. Então, adoro comer lá uma coisa calórica, mas não gasto energia. Então, resumindo, a gente ama comer gordura, é necessário, mas a gente tem que gastar essa energia, porque senão vai tender a acumular, beleza? Dito isso, vamos lá, segue o jogo. Sobre essas gorduras e esses óleos, eu fiz um esqueminha aqui, para mostrar de forma mais didática possível a relação dos ácidos graxos saturados, dos ácidos graxos insaturados, e aí tem 2 tipos, a gente vai discutir. Então é assim, o ácido graxo saturado apresenta a cadeia carbônica só com ligações simples, igual esses 2 aqui. E aí, os amigos lá da química, eles usam uma terminologia referente ao grau de encaixe dessas 2 moléculas. Eles chamam de empacotamento. E aí, resumindo para a área da biologia, que é o que importa. Essas 2 cadeias carbônicas, apesar de a gente estar aqui esquematizado num zigue-zague, você consegue ver uma linearidade da molécula. Essa parte aqui apresenta uma certa linearidade. O grau de encaixe entre as 2 é bem considerável. Então eu vou esquematizar assim, Pensa nessa coisa que eu estou fazendo aqui como sendo interação intermolecular entre os ácidos graxos de cadeias saturadas. Então, como eles têm um alto grau de empacotamento, eles vão apresentar aqui um alto grau de interação entre a cadeia carbônica de um e de outro. Se eles interagem muito bem, se empacota muito bem, esses aqui são geralmente sólidos à temperatura ambiente, formando lá, por exemplo, as gorduras. Então, puxa uma setinha e coloca aí,
Isso aqui geralmente é sólido à temperatura ambiente por causa do grau de empacotamento ser mais considerável e a interação intermolecular ser mais forte, ser mais intensa, vamos colocar assim. Dentro dos ácidos graxos insaturados, eu tenho aqui duas cadeias carbônicas que sofrem uma dobradura na molécula. Essa aqui, esquematicamente, eu dobrei para o lado esquerdo e aqui para o lado direito. Então veja, ó, essa molécula apresenta uma região linear e dobra para cá. Essa apresenta uma região linear e dobra para lá. O que eu quero dizer com esse esquema? Que nessa região onde as moléculas têm linearidade, você vai ter um grau de empacotamento considerável. No entanto, a substância sofre uma dobradura para um lado e uma dobradura para o outro. Nessa região, o grau de interação intermolecular vai ser menor. O que a gente vai entender agora? Essa insaturação, que está aqui, estou marcando para você, ela vai fazer com que a molécula sofra essa dobradura e essa insaturação tem ligantes aqui, ó, que são átomos de hidrogênio, localizados no mesmo plano imaginário da substância. Então imagine que essa insaturação seja uma mesa e dos dois lados de lá da mesa você tenha os dois átomos de hidrogênio. Isso faz com que a substância seja chamada de ácido graxo insaturado na posição cis, porque os dois ligantes iguais estão no mesmo lado, no mesmo plano imaginário da molécula. A mesma coisa aqui, ó. Tem a insaturação, de um lado aqui tem hidrogênio, nessa ligação tem outro hidrogênio. Eles estão no mesmo plano da substância, né? No plano imaginário eles estão de um mesmo lado, e aí a gente fala de ácidos graxos cis. Então anota aqui, ó, esse primeiro exemplo é o cis. A questão é, quando a gente olha para aquele ácido graxo do lado de lá, ele também tem insaturação, ó. Coloquei ali as duas insaturações marcadas. Só que, quando a gente olha para essa substância, o hidrogênio aqui está do lado oposto do outro hidrogênio. Então você vai olhar assim, imagina um plano imaginário nessa insaturação e o hidrogênio desse carbono está voltado para uma face desse plano imaginário e o outro hidrogênio está voltado para outra face desse plano imaginário. A mesma coisa eu vou fazer para essa molécula aqui, ó. Ponto. Conclusão. Se os ligantes iguais estão em faces opostas daquele plano imaginário, você fala que essa molécula está na posição trans. O que acontece agora? Observa. Se você imaginar essa substância, tem dois ácidos graxos insaturados, no entanto está na posição trans. O grau de empacotamento dessas duas moléculas vai ser muito parecido com o grau de empacotamento de quem? Aqui as duas moléculas têm linearidade, assim como o ácido graxo saturado. Então marca aqui, ó, essas interações intermoleculares que eu esquematizei. Você vai entender que o grau de empacotamento aqui é tão grande quanto o grau de empacotamento aqui. Aí não sei se está associando o nome à pessoa, mas veja. Isso, né, o ácido graxo saturado, geralmente forma as gorduras de origem animal. E aí durante muito tempo a gente usava esse tipo de gordura na fabricação de alimentos. No entanto, começou-se a verificar, né, com a evolução das pesquisas, que o excesso de ácidos graxos saturados na nossa dieta, ou seja, comer muita gordura, estava elevando o nível de colesterol das pessoas. E aí, se você linkar as coisas, colesterol é um produto de origem animal. Então, comer gordura saturada vai fazer com que você tenha um aporte também grande de colesterol. E aí, o que pensaram? Vamos usar como uma alternativa isso, um produto de origem vegetal, que é um ácido graxo na posição cis. Então eles foram lá e pegaram, por exemplo, óleo de milho. E aí transformaram essa substância
insaturada na posição cis, começaram a levar isso para a indústria e fazer hidrogenação catalítica. Então você imagina assim, ó, tinha uma molécula com várias insaturações. Você começa a adicionar hidrogênios, né, o processo lá da química que chama hidrogenação catalítica, começa a bombardear. Algumas dessas moléculas assumiam a conformação na posição trans. E aí eu te pergunto, se isso é sólido, isso aqui, esse insaturado na posição cis, é um óleo, líquido na temperatura ambiente. Se eu pegar esse óleo, né, não necessariamente esse da imagem, porque para fazer hidrogenação catalítica tem mais insaturações, mas tá bom. Você pega lá e começa a adicionar hidrogênio. Ao adicionar hidrogênio e quebrar algumas dessas insaturações, acabava se formando durante o processo a tal da gordura trans. E como o grau aqui de empacotamento é maior, isso assumia o estado sólido. Então essa substância ficava sólida. E aí por que isso passou a ser usado na indústria? Porque pensa assim, ó, eu quero fazer um alimento que tenha crocância, que dure bastante e que eu possa usar um produto que não seja a gordura saturada, porque estava associado àquela pesquisa ao aumento do colesterol. Aí inventaram de pegar o óleo vegetal, hidrogenação catalítica em cima dele, formou-se a gordura trans, que era sólida. E aí era um produto de origem vegetal que foi manipulado e virou sólido. Acharam que estava fazendo uma coisa boa. Ok, começaram a usar isso na indústria. Qual é o problema? A gordura trans hoje está muito associada à elevação dos níveis de colesterol ruim e o decréscimo dos níveis de colesterol bom. Então as pesquisas mais recentes têm associado a gordura trans a problemas de saúde piores do que a gordura saturada. O que eu te aconselho é, se vai levar para a prova ou até na sua vida, manere no nível de ingestão dessas substâncias. Confere, até um óleo que é mais fácil do nosso organismo metabolizar, por exemplo, o óleo de oliva, o azeite. Se você exagerar, o problema pode aparecer, tá bom? E a dica final aqui é, se você pegar o rótulo de um alimento, naquela tabela, provavelmente vai estar escrito assim, gordura trans, 0. Eles têm os jeitos deles de maquiar a informação. Então a dica você vai olhar é a seguinte, ó, se naquela tabela tiver 0 gordura trans, que provavelmente vai estar, você vai olhar agora os ingredientes que eles usaram. Se tiver alguma palavra lá fazendo referência a gordura vegetal, é a gordura trans com um nome maquiado. Porque gordura trans ficou meio pesado na indústria e as pessoas começaram a não comprar o alimento que tinha gordura trans, por causa das pesquisas que provaram que é ruim. Então eles estão chamando isso nos ingredientes de gordura vegetal. Beleza? Fique esperto lá. Valeu!